Olá, time! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Pílula de Kotlin da Xicoria Labs. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de vídeos que vai tratar do fluxo de informações entre os diversos componentes de um app criado utilizando a arquitetura Android e o framework MVVM. Nesse primeiro vídeo, nós vamos ver como passar informações entre fragmentos do app utilizando o NavArgs, uma solução muito simples e muito direta de se passar informações. Hoje nós vamos usar como exemplo o app Anagrama. Se você ainda não foi lá, entra aqui no meu repositório, aqui embaixo o link, baixa o código-fonte, porque esse vai ser o app utilizado em toda essa série de vídeos. O app é muito simples, é um jogo em que você tem uma palavra embaralhada e você precisa tentar desembaralhar a palavra e adivinhar o nome, no caso o nome de uma fruta. Depois de 10 rodadas, ele encerra a partida, vamos lá, e abre essa tela com o score final. O que nós queremos fazer hoje é puxar a pontuação do nosso fragmento anterior, no fragmento onde estava acontecendo o jogo, e colocar a pontuação aqui no fragmento de encerramento. Vamos lá para o Android Studio. Então, o nosso app tem basicamente dois fragmentos. Tem um fragmento principal aqui, em que acontece a interação, pega o texto do edit text, manda isso para o ViewModel, e o ViewModel vai fazer os julgamentos, né? Testa se a palavra está correta, se está incorreta e atualiza a pontuação. Beleza, depois de encerrado o jogo, nós somos enviados para esse outro fragmento, o Game Over Fragment, que ele simplesmente gera aquela telinha ali com o resultado com o score final e um botão para começar um novo jogo. Então, vamos começar a nossa implementação aqui. A primeira tarefa que nós precisamos fazer é adicionar as dependências tanto no nível do projeto quanto no nível do app. Então aqui no arquivo build.gradle do nível do projeto, nós vamos adicionar a dependência saveargs. Eu vou trazer copiado aqui do arquivo. Vamos lá. E é isso aqui que a gente vai adicionar. O plugin saveargs. Esse plugin vai facilitar a criação dos argumentos de uma maneira segura, uma maneira que não vai causar o crash do aplicativo. É o famoso type safe. Então aqui o build gradle do nível do projeto já está concluído. Agora nós vamos no outro arquivo build.gradle e adicionar a dependência, adicionar o plugin aqui no começo. Esse é o arquivo gradle do nível da aplicação. Nós vamos adicionar o mesmo plugin ali. Vou trazer copiado aqui, copiei e colei. Legal. Tarefa concluída, vamos sincronizar o nosso arquivo de build. Agora que o nosso arquivo de build está correto, nós podemos começar a próxima tarefa, que é atualizar o arquivo de navegação. Aqui eu já deixei pronto o nosso mapa de navegação, mas nós vamos fazer algumas coisinhas a mais aqui. Esse mapa, deixa eu só fechar aqui a parte do projeto, para ficar melhor para vocês enxergarem. Então aqui a gente tem o esquema geral da navegação do aplicativo. Então aqui tem duas telas. A tela inicial aqui com o desafio e a tela final com o resultado. E essas flechinhas representam justamente as ações de navegação entre as telas. E o que nós queremos fazer é dizer para o Android que essa tela aqui do Game Over precisa receber um argumento. E isso é bem simples de fazer. Nós vamos vir aqui do lado, fechar aqui, abrir novamente para vocês verem. Existe essa paletinha Attributes e nós vamos adicionar aqui um argumento. Veja que ele está vazio. Então a gente clica aqui no mais e nós vamos interativamente adicionar um argumento. O nosso argumento vai ser a pontuação final. E o tipo dela vai ser um integer, né? É um valor do tipo inteiro, mantido pelo nosso ViewModel. Vamos colocar um valor padrão de 0, né? Vai que não tem algum problema de comunicação no meio do caminho, ele não vai crashar o aplicativo, mas vai conseguir abrir com a nossa pontuação zerada. Legal. Já está adicionado aqui a nossa pontuação. Beleza. Agora que nós configuramos o fragmento de Game Over para receber a pontuação, nós vamos lá no fragmento principal e fazer com que ele passe essas informações na ação de abrir o fragmento novo. Vamos lá? Então, se eu vou fechar aqui do lado o navegador de arquivos e descendo aqui, nossa tarefa número 3 está concluída já. Agora nós temos um método que quando o jogo é encerrado, ele navega, ele abre o outro fragmento. Então ele invoca aquela ação, esse action main fragment, game over fragment, esse objeto aqui com esse nome bem comprido, esse resource com um nome bem comprido, na verdade nada mais é do que essa flechinha aqui, ó, representa essa flechinha
que conecta um fragmento com o outro no nosso mapa de navegação. Vou voltar lá para o main fragment. Então, o que acontece aqui? Quando o método jogo encerrado é invocado, o nosso controlador de navegação é chamado usando o FindNavController e ele navega para esse destino indicado aqui. Ele executa essa ação de navegar. Nós vamos apagar isso aqui e escrever isso de uma maneira um pouco diferente. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma direção, né? Ou uma ação. E ela vai ser chamada... Ela vai vir da classe MainFragmentDirections, que é uma classe criada automaticamente pelo Gradle quando se usa esses safe-args, né? E um dos atributos dessa classe é justamente essa ação que nós queremos aqui. É a ação que navega do MainFragment para o GameOverFragment. Beleza. Se eu colocar aqui a direção que nós definimos, ela vai funcionar. Só que tem um detalhe, ela vai funcionar exatamente da maneira como vinha funcionando antes, ou seja, ele vai simplesmente chamar o nosso fragmento de Game Over sem passar os dados. O que nós queremos é adicionar um parâmetro a essa direção aqui, que é justamente a pontuação, é o argumento que nós queremos passar. Então, vou só mover aqui um pouquinho para baixo. Eu vou criar uma nova variável aqui que vai ser chamada pontuação final. E nós estamos utilizando o ViewModel, né? Nós temos um atributo score no ViewModel, que é a pontuação corrente. Então eu posso chamar o ViewModel aqui e pedir o parâmetro score e o seu valor, né? Sabendo que ele é um live data, então a gente precisa acessar o value dele, né? Senão a gente está chamando só referência a live data e não o seu valor. Beleza, isso aqui vai retornar um valor do tipo int. Vou colocar aqui, nós queremos um valor do tipo int. Mas, como existe a possibilidade desse valor ser nulo, nós vamos usar um else operator aqui e dizer que, ok, se tiver nulo, retorna 0, para a gente não ter problema de crash do aplicativo. Legal. Agora nós queremos vincular essa pontuação com aquela ação de navegar para o fragmento novo. Então venho aqui Opa, tá uma linha para baixo, né? Não adianta querer acessar uma variável que não foi declarada ainda, né? Então eu pego aqui a minha direção e ela vai ter um atributo. Atributo pontuação final, que é aquele atributo que nós definimos ali naquela janelinha dos argumentos aqui, ó. Pontuação final, um atributo do tipo integer. Voltando lá no main fragment, e vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o valor dessa pontuação final é a nossa pontuação final, recebida ali em cima. Um pouquinho estranho, né? Um pouquinho confuso. Só renomear isso aqui para não ficar ambíguo. Mas de pontuação. Opa, vamos lá. Shift F6 aqui e vou chamar simplesmente de pontuação. Legal. Então, agora, essa ação de navegar para o fragmento novo não só vai apontar para aquele fragmento, como também vai carregar um valor inteiro, que é o nosso score final. Beleza, a princípio, isso aqui já está concluído, essa tarefa. Nós vamos lá para o fragmento que vai receber essas informações. Agora tem uma coisa muito legal aqui. A maneira de receber esses argumentos que vieram por meio da action é muito mais simples do que era antigamente. Não tem mais que se preocupar com bundle, com extra e tudo aquilo mais. Agora a gente pode simplesmente, aqui no nosso fragmento de destino, criar um novo atributo que vai se chamar atributos. Ou melhor, vamos chamar de argumentos. E ele vai ser criado por um delegate, o nosso delegate navargs. E esse navargs nós vamos dizer qual que é a classe dos argumentos que nós estamos recebendo. Essa classe é gerada automaticamente e o formato dela é GameOverFragmentArgs. Você vê que ele foi criado automaticamente o nome da nossa classe aqui. Legal. Então agora esse argumento já recebe aqueles valores que vieram lá de dentro. Já vieram via action. Então, para acessar esse argumento é muito simples. Nós vamos vir aqui no nosso método onViewCreated e nós vamos recuperar esses dados. Como que nós fazemos isso? Nós chamamos aqui os nossos argumentos e pedimos a pontuação final. Legal, aqui nós temos acesso à nossa pontuação. Só para ficar mais fácil, eu vou declarar isso aqui com uma variável, né? A pontuação final dos argumentos. E nós vamos inicializar
nós vamos colocar esse valor dentro do nosso ViewModel. Eu já tinha criado um método ali para definir o score, então nós chamamos o método setScore e passamos a pontuação final como argumento do método. Beleza, a princípio já está concluída essa tarefa aqui, e agora, se tudo deu certo, o app deve funcionar e passar o nosso resultado. Vamos rodar aqui e ver o que acontece? Vejam que o Android Studio conseguiu compilar e rodar sem problema. Agora vamos ver se eu consigo acertar umas frutas aqui para conseguir achar dar uns pontos aqui, né? Vamos lá. Kinkan. Opa, 1 ponto. Essa não tem ideia o que é. Não, não é banana, não. Não é banana, acho que é alfarroba. E veja que funcionou. Ele conseguiu... Ele trouxe o score aqui corretamente, já colocou nossa pontuação final aqui, nossos incríveis 2 pontos. Estou sendo atacado por bananas. E está funcionando perfeitamente o nosso app. Muito bem, time, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Essa parte de navegação é um recurso muito poderoso do Android que nos permite criar fluxos bastante ricos, bastante complexos dentro do app de uma maneira relativamente simples, né? Usando alguns recursos gráficos do Android Studio. Obrigado por compartilhar, obrigado por assistir. E nos próximos vídeos nós vamos começar a descobrir como vincular os elementos gráficos, né, os nossos elementos definidos no XML, os elementos da UI, diretamente aos valores do ViewModel, sem precisar passar pelo Fragment. Obrigado por assistir, obrigado por compartilhar esse vídeo e nós nos vemos na próxima pílula de código ou na próxima live de código aqui do Chicória Labs. Uma ótima semana e ótimos estudos para todos e para todas, e não esqueçam de comer fruta. Comer fruta faz muito bem para a saúde. Um grande abraço e até mais.